Bom dia, meninas. Vamos começar nossa jornada, né? Para a Câmara, nossa primeira aula. Eu sei que é assim de sopetão, né? Mas só estamos nós, então vamos lá. Eu decidi começar por pesquisa, né? Porque realmente eu acho um tema, não vou dizer difícil, não acho que seja difícil, eu acho que só tem muitos detalhes, né? Um tema denso, vamos dizer assim, né? E que pode ser cobrado de muitas formas. Lá no edital, deixa eu abrir aqui, como é que ele aparece lá no edital? Estou querendo entrar. Lá no edital, ele aparece, lá no edital, ele aparece como instrumentos de pesquisa em processos de investigação social, planejamento, elaboração de projetos, métodos, instrumentos e técnicas de pesquisa social qualitativa e quantitativa, certo? Só que, objetivamente, nas questões, né, não é só isso que aparece. Outros temas vão se mostrando dentro desse conteúdo. Por exemplo, a própria discussão sobre pesquisa, né, quando a gente vai ver, o que é uma pesquisa social? Antes da gente chegar na abordagem qualitativa, na abordagem quantitativa, mas o que é uma pesquisa social? Antes da gente chegar em elaboração de projetos, antes da gente chegar em métodos ou instrumentos e técnicas de pesquisa, mas o que é, por exemplo, a pesquisa para o serviço social, né? E antes disso mesmo, pensar, toda assistente social vai fazer pesquisa, né? E assim, ainda que a gente não faça pesquisa, conhecer a realidade é um aspecto importante, né, para a gente desenvolver a nossa prática profissional. Porque se a gente parte aí da consideração do que está posto, por exemplo, né, nas diretrizes curriculares da ABEPS, não dá para a gente separar a dimensão interventiva da dimensão investigativa. Então, tem uma série de outras coisas que a gente precisa trabalhar antes, né, de chegar naquilo que está dito explicitamente no edital do concurso. Então, por isso que eu avaliei que era importante que a gente tivesse pelo menos 3 momentos para a gente discutir esse conteúdo, né, que eu estou nomeando aqui como pesquisa, certo? Então, hoje, o que eu me programei para trabalhar? Vamos ver se dá tempo ver tudo hoje, senão a gente vai diluindo aí, né, para o próximo final de semana. A gente vai trabalhar pesquisa hoje, pela densidade do tema, eu avaliei que seria mais pertinente, né, trabalhar o restante desse tema nos dias que a gente tem mais tempo, que no caso são os dias são os dias aí do final de semana. Então, a gente vai trabalhar hoje, pesquisa, parte 1, e a parte 2 e a parte 3 para o sábado e domingo que vem. Então, a gente vai começar a ver hoje, né, vai ver atitude investigativa, a gente vai ver pesquisa e serviço social, produção de conhecimento no serviço social, vai ver um pouco sobre pesquisa social a partir das especificidades das ciências sociais, e vai ver projeto de pesquisa e abordagem qualitativa, e o contraponto aí é a abordagem quantitativa. Pelo menos é isso que eu me programei para trabalhar com vocês hoje. Vamos ver se a gente consegue avançar nisso, tá bom? E aí, né, nessa articulação, a gente tentar ver um pouco, né, de questões. Não ver só a parte teórica, mas ver também questões, ok? Ó, eu fiz essa apresentação assim, em tons de azul e rosa, azul pelo céu de Brasília. Eu adoro o céu de Brasília. Quando vocês estiverem lá em Brasília, vocês vão ver. Tá, se tu é de Brasília, não é? Eu acho que não é isso? Tá, você vai entender. Se vocês já tiverem ido em Brasília, vocês vão entender. Eu adoro o céu de Brasília. E o rosinha aqui, porque os IPs rosa
né? Eu tenho uma paixãozinha pelos ipês rosinhas. Então, assim, em homenagem a Brasília, inspirando a gente para essa jornada, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Mas antes de começar, eu queria saber de vocês o que é que inquieta vocês nessa discussão sobre pesquisa. O que é que inquieta vocês nessa discussão sobre pesquisa? Se vocês pudessem me dizer. Desse conteúdo que está posto aqui no edital, qual é a parte, qual é o assunto que mais inquieta vocês sobre pesquisa? Ou se é viagem minha achar que, de repente, esse é um assunto que pode causar algum tipo de inquietação ou de dúvida? Digam aí para mim. Ou está tudo de boa? Está de boa? A gente tem algumas referências, né? Eu vou dizer para vocês aqui o que eu observei das referências usadas. A gente sabe que a FGV, né, ela gosta de trabalhar com algumas referências fixas, mas ela também gosta de trabalhar com novidades. Claro que em pesquisa tem algumas coisas que a gente não vai poder abrir mão. Por exemplo, né, Minaio é uma referência que é básica, vamos dizer assim, para quase todas as bancas. Né, e não é diferente, por exemplo, aqui para a FGV. Então, por exemplo, né, esse livrinho aqui, que não é só da Minaio, mas que foi organizada, entre outros autores, né, pela Minaio, é uma referência fundamental. Vocês, por acaso, têm esse livrinho? Eu tenho a impressão que praticamente todo mundo na vida já leu esse livro pelo menos uma vez. Então, assim, na verdade, esse livrinho todo é algo que eu recomendaria a leitura. Sobretudo, né, o capítulo 1, que trata do desafio da pesquisa social, e o capítulo 2, que trata exatamente do projeto de pesquisa, né, que não é um texto da Minai, é um texto da Sueli Deslandes, mas, sobretudo, esses dois capítulos, eles servem muito de fonte para as questões, né, aqui da FGV sobre pesquisa social de uma forma geral e sobre, né, projeto de pesquisa que está aí dito no edital de forma explícita. Eu tenho esse livrinho aqui, obviamente não é a versão mais nova, esse meu aqui mesmo, eu não sei nem que edição é essa. É uma edição, esse daqui que eu tenho, eu não sei qual é o ano, mas já é minha segunda, a segunda edição que eu tenho. Esse daqui é de 2019, mas ele é um livro muito antigo. É muito possível que vocês tenham ele, sei lá, né, do tempo da faculdade, por exemplo. Eu tenho ele em PDF, eu vou colocar ele no Drive de toda forma, tá certo? Para que vocês possam ver. Por quê? Porque eu estou realmente recomendando muito fortemente a leitura do capítulo 1 e do capítulo 2. Eu coloquei aqui na apresentação o que eu acho que é essencial que a gente aprenda, né, sobre as características da pesquisa, né, e das ciências sociais, de uma forma geral, e do projeto de pesquisa. Mas sempre tem alguma coisa, né, que pode fugir da apresentação e que pode ser usado como fonte de questão. É uma leitura muito rápida, né? De uma sentada a gente lê esse livro, e de fato é uma, uma referência fundamental. Para além disso, né, a gente tem uma outra referência, que também é da Minaio, que é o desafio do conhecimento. Claro que aqui a gente vai trabalhar, obviamente não vai trabalhar esse livro todo, mas vai trabalhar algumas partes desse livro, sobretudo quando a gente estiver discutindo técnicas e instrumentos de pesquisa, né? Sobretudo entrevista, grupo focal, algo nessa linha, né, que diz respeito a instrumentos de coleta de dados. Então, esse também é uma leitura fundamental, mas esse aqui não dá para deixar de ler. Eu sei que a gente tem pouco tempo, a gente vai precisar otimizar esse tempo que a gente tem. Então, as indicações de leitura que eu vou fazer, elas vão ser sempre muito, vamos dizer assim, direcionadas. Aquilo que for, de fato, fundamental e imprescindível para ler, eu vou, de fato, fazer a indicação. Então, né, para essa aula de hoje, né, basicamente, eu vou indicar
esses dois textos desse livro, o primeiro capítulo e o segundo capítulo, né, acho que são fundamentais. Um texto sobre dimensão investigativa, que não é o da Yolanda Guerra. Eu acho que o texto da Yolanda Guerra dá para a gente algumas bases, mas talvez para essa prova, né, da Câmara não seja o texto mais adequado. Vou indicar o texto da Fraga, e um outro texto, que é o da Jussara Bourguignon, onde ela vai falar da particularidade histórica, né, da pesquisa em serviço social, certo? Esses vão ser minhas indicações. Embora eu acredite que o que está colocado aqui na apresentação dê conta da gente aprender o que é essencial para responder às questões da prova da FGV para a Câmara, tá bom? Então, vamos lá. Vocês não quiseram me dizer quais são as inquietações de vocês sobre a pesquisa, né? Sobre pesquisa. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, a gente vai começar vai começar a partir da atitude investigativa ou da dimensão investigativa, né? Que é algo que a gente precisa levar em consideração, pensando que, ainda que a gente não vá fazer pesquisa, né? Como uma atitude, como uma ação profissional, a gente não pode perder de vista que, independente do espaço socioocupacional em que a gente está, a gente precisa, né, acionar ou manter viva esta atitude investigativa, porque ela alimenta a qualificação da nossa prática profissional. A nossa profissão, ela é eminentemente interventiva, mas se essa intervenção, ela se dá essencialmente baseada no imediato das coisas, né, ela é uma intervenção desqualificada, necessariamente desqualificada. Então, na medida em que a gente se investe dessa atitude investigativa, a gente tem aí a possibilidade, né, de poder ter de poder desenvolver uma perspectiva diferenciada de intervenção, porque a gente vai estar atentas, né, a uma outra visão, né, da realidade, que vai nos permitir fugir das respostas prontas, né, das receitinhas de bolo, fugir das respostas que são condizentes com a natureza do cotidiano, que é exatamente da ação prática, né, tarefeira, aligerada. Então, uma primeira coisa a ser destacada, né, é a importância dessa atitude investigativa, da dimensão investigativa, né, desse olhar investigativo, como uma condição fundamental para a qualificação da prática. É claro que a gente não vai confundir a ação investigativa, a dimensão investigativa, com o exercício da pesquisa, né? Obviamente, quando a gente trata da pesquisa social, a gente está falando de uma outra coisa, né, que é muito mais refinada, muito mais elaborada, que vai demandar um outro tipo, vamos dizer assim, de procedimentos, para além dessa atenção, para além dessa postura, né, de um olhar mais atento sobre a realidade, certo? E aí, deixa eu dizer, se vocês quiserem perguntar, vocês podem escrever aqui no chat ou levantar a mão, tá bom? E perguntar. Então, o que é essa atitude investigativa, né? É a postura aberta do sujeito para investigar, e aí eu sei que essa palavra investigação, às vezes ela causa uma certa preocupação, porque ela pode ser confundida com investigação, aí num sentido, né, sei lá, policialesco, mas não é dessa investigação que a gente está falando. Obviamente, investigar no sentido de conhecer, para além do imediato, né, das coisas, para além da superfície das coisas. Então, essa atitude investigativa é uma permanente curiosidade. Obviamente que não é a curiosidade, né, a curiosidade da fofoca, mas a curiosidade de procurar entender, né, como é que a realidade se configura, para além do seu aspecto mais imediato, né, para além do seu aspecto mais fenomênico. Então, a atitude investigativa, ela é essa expectativa para aprender o inesperado, ou seja, aquilo que extrapola o imediato, né? O imediato é exatamente aquilo que a gente, né, que a gente vê, né, aquilo que a gente percebe com os sentidos, e que, sim, corresponde a um nível de conhecimento,
mas que é o nível mais superficial de conhecimento. E sim, sendo um nível de conhecimento, é um nível a ser considerado, mas que é o nível, né, o nível mais rasteiro de conhecimento. A atitude investigativa é a manifestação de um processo que envolve o questionamento permanente dos fatos. Então, essa é uma característica, né, que está aí atrelada à atitude investigativa, né, o não se conformar, vamos dizer assim, com o que está sendo visto, né, de não se conformar, né, com as coisas que estão dadas, mas de se perguntar, né, pelo modo pelo qual elas se conformam, né, então, o que é isso, ou por que isso é assim, né, é exatamente essa possibilidade de você se questionar sobre essas coisas, e à medida que você se pergunta sobre essas coisas, você vai buscando explicação para essas coisas, e você vai, né, tentando reconstruir, tentando aprender essas coisas na sua essência. O que exige, obviamente, né, você se afastar desse aspecto mais imediato, né, das coisas como elas se colocam, né, visivelmente. Então, né, nesse sentido, você busca superar os limites impostos pela realidade social e, né, superando os limites impostos pela realidade social e pelo conhecimento acumulado pela ciência. Então, a atitude investigativa, ela torna possível a superação da visão pragmática na ação profissional. Então, a atitude investigativa, ela tem aí como desdobramento, ela aponta aí como desdobramento, né, a ruptura com esse pragmatismo, né, pensando aí que esse pragmatismo, né, ele está aí associado com essa coisa da resposta pronta e acabada, que, por sua vez, está associada com uma prática desqualificada, no sentido de que vai ser sempre aquela resposta, né, é sempre aquela resposta para questões que aparentemente são as mesmas, mas que não são necessariamente as mesmas. Né? Ainda que você esteja, né, num determinado espaço socioocupacional, atendendo demandas que são muito parecidas entre si, atendendo sujeitos que trazem demandas muito semelhantes, mas cada sujeito vai ter, né, suas questões específicas para serem trabalhadas, que se particularizam, né, de formas específicas, obviamente. Então, não dá para tratar todo mundo, não dá para tratar as demandas da mesma forma. Então, quando você faz isso, você incorre, né, nessa ação meramente pragmática, né, e que você vai acabar respondendo só a partir do quê? Da experiência, só a partir da repetição, da repetição da prática, né? Então, quando você não cultiva, né, essa ação investigativa, essa atitude investigativa, então você fica estagnado, né, nessa visão e na ação pragmática da ação profissional, que se configura aí numa ação por si só desqualificada, né, uma vez que está centrada na imediaticidade dos fatos e que privilegia sequências empíricas. E aí isso é importante pensar sobre isso, porque isso tem, assim, os dois pezinhos, né, numa perspectiva conservadora, né, e que, assim, a gente tem visto o quanto isso tem encontrado, vamos dizer assim, respaldo na contemporaneidade. Parece que a prática é a medida da verdade. Não, eu estou fazendo assim, tem dado certo. Ah, eu estou fazendo, tenho resolvido todos os problemas, sou funcionária do mês, né? Estou dando conta de tudo. Então, pronto, está dando certo. Mas o que é dar certo? Né? Sou assistente social de sucesso, está dando certo, então está tudo bem. Então, veja como as coisas elas vão se confundindo nessa coisa toda. A atitude investigativa, ela desmistifica o fato de que só fazem ciência ou só agem cientificamente aqueles que estão na academia. A atitude investigativa, ela possibilita uma ação profissional reflexiva, que é nutrida pela intencionalidade, pelo planejamento. Então, veja aqui, a partir desse último ponto, como a atitude investigativa, ela se articula, né, com a dimensão, ela expressa, ela reflete a dimensão, né, investigativa, obviamente, e ela se articula com a dimensão interventiva, porque não se trata de uma ação diletante, no sentido de que, vou aqui entender a realidade e pronto. Não é entender melhor a realidade para nada,
mas é entender melhor a realidade, aprender melhor a realidade, aprender essa realidade, para além do seu aspecto mais imediato, para, uma vez que isso aconteça, né, poder estabelecer outras estratégias de intervenção profissional, no sentido de qualificar essa intervenção profissional. Então, se eu ponho em movimento, ou se eu materializo essa atitude, essa ação investigativa, o sentido disso é o de qualificar a prática. Então, tem aí algo que articula, né, a dimensão investigativa com a dimensão interventiva. Então, não dá para pensar sobre isso sem considerar, por exemplo, a questão da intencionalidade e a questão do planejamento. Então, nessa coisa toda, né, não dá para descartar também a questão da nossa capacidade teleológica. Então, essa, né, a mobilização dessa capacidade teleológica que vai ser aí, vamos dizer assim, acionada, né, para que, uma vez que eu tenha, vamos dizer assim, desvendado essa realidade, para além dos seus aspectos mais imediatos, eu tenho a possibilidade de antever, de planejar como é que eu quero, né? Como é que eu quero, o que é que eu quero, né? O que é que eu quero com a minha intervenção profissional, ou seja, qual é a finalidade da minha intervenção profissional, qual é a finalidade da minha intervenção profissional, ou seja, para que serve a minha intervenção profissional, e como é que eu vou materializar essa intervenção profissional, ou seja, quais são os instrumentos, né, que eu vou utilizar para percorrer esse caminho que vai me permitir concretizar aquilo que eu planejei. Então, percebam que nessa coisa toda, como eu mobilizo aquelas três dimensões que sustentam, né, o que é o serviço social, né? Porque na medida, por exemplo, em que eu penso sobre a finalidade da minha intervenção profissional, né, eu estou pensando, né, necessariamente eu faço escolhas. Serve para quê a minha prática profissional? Né? A que se dirige a minha intervenção profissional? Então, para definir isso, eu parto de valores e princípios. Né? Então, estou aí mobilizando a dimensão ético-política. Né? Obviamente, também, para fazer essas definições, eu vou me filiar, eu faço isso a partir de uma determinada filiação teórico-metodológica. Então, está aí mobilizada também a dimensão teórico-metodológica. E na medida em que eu preciso dizer como é que eu vou né, caminhar esse caminho para chegar onde eu vou precisar definir quais são os instrumentos, né, que eu vou precisar usar para alcançar o que eu desejo. Então, aí estou mobilizando também a dimensão técnico-operativa. Então, veja como essa articulação entre dimensão investigativa e dimensão interventiva, né, ela consegue, né, articular também essas três dimensões, essas outras dimensões que sustentam, né, aí o serviço social. Então, não é uma coisa forçada, mas é algo que nos permite considerar, né, essa articulação entre teoria e prática e entre essas dimensões. Né? Existe, de fato, algo que linka, né? Não é algo, né, descolado ou que vai ter uma conexão forçada, mas é algo que transborda né, de um lugar para o outro, vamos dizer assim. Até aqui está tudo bem? Tudo certinho até aqui? Então, vamos seguir. Ó, a Odária Batini vai dizer o seguinte: a atitude investigativa é uma exigência da própria intervenção profissional, do assistente social. É claro, por quê? Porque ela dá suporte, né? Ela dá suporte para a nossa intervenção profissional. Obviamente, se a gente está falando de uma intervenção profissional qualificada, né? Que rompe com pragmatismo, que rompe com uma ação produzida a partir do imediato. Então, a Batini vai dizer que a atitude investigativa é uma exigência da própria intervenção profissional do assistente social, pois ela aguça o espírito da descoberta, tornando-se condição para a ultrapassagem do aparente, evidenciando-se a essência dos fenômenos nos seus nexos e conexões.
A dimensão investigativa é suporte do exercício profissional e, sobre isso, Fraga destaca que é importante ter presente que o atual Código de Ética do Assistente Social prevê como um de seus 11 princípios fundamentais a questão do compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva de competência profissional. Tal princípio remete ao que Odária Batini propõe, a denominada atitude investigativa. Interessante pensar isso daqui, porque esse é o tipo de coisa que a FGV gosta de cobrar, né? Por exemplo, onde é que lá nos princípios, né, nessa prova, diferente, por exemplo, de outras provas, em que, por exemplo, a FGV cobra só princípios, aqui, diferentemente, não. Aqui, a FGV está cobrando código de ética como um todo, mas em algumas provas ela cobra só princípios. Mas um tipo de questão que a FGV adora é tipo assim, onde é que nos princípios está relacionado, por exemplo, à questão da pesquisa? Onde é que aparece pesquisa? Onde é que aparece a dimensão investigativa? Então, por exemplo, essa questão do aprimoramento dos serviços. Então, se eu estou pensando, né, que se eu mobilizo, se eu ponho, né, se eu aciono aí a dimensão investigativa, né, e essa dimensão investigativa me possibilita conhecer melhor a realidade, e se eu conheço melhor a realidade, eu tenho a possibilidade de qualificar a minha prática, então, qualificando a prática, eu posso ofertar melhor, eu posso, né, eu posso garantir, pelo menos no que depende de mim, né, a qualidade dos serviços que eu presto à população. Então, veja como as coisas elas vão se articulando, né, e como, né, essas diferentes dimensões, elas se reforçam e elas se relacionam com os princípios fundamentais. É interessante a gente pensar isso, porque isso pode ser objeto, né, isso pode ser conteúdo lá da prova discursiva, mas isso também pode aparecer lá nas questões objetivas. Já vi questões, vocês já devem ter visto também questões assim. Então, vejam, né, percebam essas conexões, né, percebam onde é que essa dimensão investigativa, né, ela vai se colocar, ela vai se relacionar com outros aspectos, né? Se a gente pensar, por exemplo, fazer pesquisa, ela não vai ser algo restrito, né, a um determinado espaço socioocupacional. Tá, tudo bem, pesquisa acadêmica, tá lá na academia, mas conhecer a realidade não é algo restrito à academia. Conhecer a realidade é um imperativo ético, né? Se eu estou dizendo aqui que o compromisso com a qualidade do serviço é um princípio fundamental, então é imperativo ético, né, a dimensão investigativa, porque eu só qualifico a minha prática na medida em que eu conheço a realidade, e eu vou conhecer a realidade a partir do acionamento dessa dimensão investigativa. Então, vejam como as coisas elas vão se articulando e a gente precisa estar de olho nessas articulações, porque esse é o tipo de coisa que a FGV gosta de cobrar nas provas. Tá bom? Então, como é que eu faço, né, para desenvolver essa atitude investigativa? Então, a Yolanda Guerra ela vai dizer o seguinte, que os passos constitutivos do processo pelo qual o profissional pode desenvolver a atitude investigativa são os seguintes. O profissional deve possuir uma visão global da dinâmica social concreta, conjugando o conhecimento do modo de produção capitalista com a sua particularização na sociedade. Então, não dá para desconsiderar esse conhecimento, né? Numa perspectiva de totalidade. Considerar, e aí, aqui está embutida aquela velha coisinha, né? Aquela velha tríade categorial, né? Do universal, do particular, né? Do singular. Não dá para desconsiderar isso. Eu preciso entender como é que as coisas se particularizam, né? Preciso entender como é que essas coisas se atravessam. O profissional precisa encontrar as principais mediações que vinculam o problema específico com que se ocupa, com as expressões gerais assumidas pela questão social no Brasil contemporâneo e com as várias políticas sociais públicas e privadas que se propõem a enfrentá-las. Então, por exemplo, aquela família, sei lá, aquela mulher que aparece lá, sei lá, no CREAS, né? Aquele adolescente que aparece no CREAS, né, para cumprir a medida socioeducativa de liberdade assistida, né? Tá, é um menino é um adolescente que está lá cumprindo medida de liberdade assistida,
né? É uma situação específica. Mas o que é que significa dizer isso? Eu preciso pensar na questão da adolescência, preciso pensar na questão da violência, preciso pensar na associação entre adolescência e juventude, preciso pensar na face punitiva né? Preciso pensar no estado penal. Por que é só adolescente pobre que cumpre medida socioeducativa, né? Por que determinadas situações, né, eu vou entender como bullying e outras situações eu vou entender como violência que vai ser, né, que vai ser ali, como violência que vai ser, vamos dizer assim, trabalhada a partir de uma medida socioeducativa. Tem tanta coisa para pensar, né, nessa situação que se põe de forma singular ali para a gente, então precisa ir fazendo todas essas conexões. Um outro passo, né, que a Yolanda Guerra aponta. Ao profissional, cabe apropriar-se criticamente do conhecimento existente sobre o problema específico com o qual se ocupa. Então, pensando de novo no adolescente que chega para cumprir medida socioeducativa de liberdade assistida. Então, vou dizer, esse menino só sabe, né, menino pobre, né, é quase uma profecia, né, autocumprida, né, menino pobre vai infracionar em algum momento, né, menino pobre, preto, vai infracionar em algum momento. Então, quais são minhas concepções, né, de violência? Eu vou sempre ver o adolescente pobre, preto, como um possível infrator, né? Eu sempre vou ver esse menino como perigo, eu sempre vou associar, por exemplo, a questão da violência, do adolescente cometendo violência, a perspectivas menoristas, por exemplo, que defendem a redução da maioridade penal, achar que um adolescente, que é um absurdo o menino que comete um ato infracional ficar só 3 anos apreendido, né, no caso dele cometer um ato infracional, sei lá, qualquer um que seja, e ficar 3 anos na internação, quando deveria ficar 5, 10. Então, eu preciso me apropriar criticamente do conhecimento existente. Então, quais são as minhas bases para poder trabalhar aquela questão? São bases críticas, são bases alinhadas e afinadas com os princípios e valores, né, inscritos no nosso projeto ético-político, por exemplo, ou são outros, ou são bases que repetem outros princípios e valores de outros projetos profissionais, né? Porque são muitos projetos que tem aí, a gente tem um hegemônico, mas existem outros projetos, a gente bem sabe disso. Acabaram os passinhos. Então, até aqui está tudo bem? Até aqui está tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos seguir. Então, avançando aqui um pouco, vamos falar sobre pesquisa e serviço social. E eu vou dizer para vocês que esse tema, pesquisa e serviço social, a relação entre pesquisa e serviço social e produção de conhecimento e serviço social, é um tema que, quando o conteúdo pesquisa aparece nos editais, é um tema muito cobrado pela FGV. Essa relação, essa aproximação do serviço social com a pesquisa, a produção de conhecimento pelo serviço social, né, são 2 conteúdos, são 2 temas muito trabalhados pela FGV, menos, né, aliás, mais do que a dimensão investigativa, certo? A gente precisava ver a dimensão investigativa, mas dentre esses conteúdos que a gente está vendo agora, nessa primeira aula, nesse comecinho da primeira aula, essa relação pesquisa e serviço social e produção de conhecimento e serviço social, vamos dizer assim, são os temas que a FGV costuma cobrar bastante. São temas que a FGV costuma cobrar bastante. Tá certo? Então, o projeto pedagógico da formação profissional, que está lá consubstanciado nas diretrizes curriculares da ABEPS, né, as diretrizes de 96, estabelece as dimensões investigativa e interventiva como princípio formativo e condição central da formação e da relação teoria e realidade. E aí eu quero dizer para vocês que isso aqui que está aqui já foi questão de prova, inclusive, não só da FGV, mas de outras bancas. Exatamente essa colocação, que esse projeto pedagógico da formação profissional, que está lá nas diretrizes curriculares,
ele estabelece as dimensões investigativa e interventiva, então, reconhece essa relação, ratifica essa relação e não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente, porque o entendimento de fato é esse, né, de articular teoria e prática, né, inclusive porque é uma falsa polêmica essa dissociação entre teoria e prática, e quando a gente afirma o contrário, afirma que há, de fato, afirma que há uma separação entre teoria e prática, a gente incorre como é que eu posso dizer, na repetição, ou na reatualização, ou na ratificação de uma ideia que a gente já deveria ter superado, que é conservadorismo. Dizer que há uma separação entre teoria e prática é ratificar uma ideia conservadora, certo? Então, obviamente que aqui nas diretrizes curriculares é preciso afirmar e ratificar, né, reafirmar que há uma articulação entre dimensão investigativa e interventiva, que há uma articulação permanente, né, entre teoria e prática. No caso aqui, né, que isso aparece como um princípio, é preciso que se reconheça o princípio formativo como condição central da formação e da relação teoria e realidade. Então, essa expressão, relação, teoria e realidade, é algo que vocês devem gravar, porque isso aparece e é cobrado nas provas. Já apareceu em prova de FGV, já apareceu em prova de outras bancas. O projeto pedagógico da formação profissional, consubstanciado nas diretrizes curriculares, estabelece as dimensões investigativa e interventiva, como princípio formativo e condição central da formação e da relação teoria e realidade. As diretrizes da ABEPS destacam que a ética e a pesquisa são transversais à formação, e ser transversal significa, meu Deus, eu li isso aqui 300 vezes, ainda ficou um errinho, e ser transversal significa que em toda a disciplina e processo formativo, a atitude investigativa e o exercício de processos de desvendamento via investigação sejam privilegiados. A busca pelo adensamento sobre os contextos e os sujeitos, os processos, as políticas e os fenômenos com os quais se trabalha, com compromisso ético de superar o aparente. A articulação de conteúdos teóricos com dados empíricos que emanam da realidade. Certo? Ok? Tudo bem até aqui? Então, mais um aspecto importante. A ABEPS, na proposta das diretrizes gerais para o curso de serviço social, ao mencionar o conjunto de conhecimentos indissociáveis que se traduzem em núcleos de fundamentação constitutivos da formação profissional, no que se refere ao denominado núcleo de fundamentos do trabalho profissional, sinaliza a postura investigativa, a postura, a atitude, a ação investigativa, o que seja. A postura investigativa é um suposto para a sistematização teórica e prática do exercício profissional, assim como para a definição de estratégias e um instrumental técnico que potencializam as formas de enfrentamento da desigualdade social. E aqui eu queria fazer uma observação. Veja, a gente precisa entender, né, que a atitude investigativa ela não é a mesma coisa de pesquisa, né? A atitude investigativa, a pesquisa, né? Quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando de pesquisa social, pesquisa acadêmica, né? A pesquisa ela vai lá acontecer, né? Ela vai acontecer de forma privilegiada, vamos dizer assim, no ambiente acadêmico, mas ela não está restrita só ao ambiente acadêmico. Quando a gente fala nos mais diversos espaços socioocupacionais, a gente está falando, né? De uma atitude investigativa, como está dito aqui, que dá suporte, vamos dizer assim, à nossa intervenção prática, certo? E aí, né, ela é um suposto para uma sistematização teórica e prática. Ela dá suporte, né, para a sistematização da prática.
o que ela faz? Ela permite que a gente tenha um nível, vamos dizer assim, de conhecimento. Ela permite que a gente abra, né, a nossa cabecinha para olhar a realidade para além desse imediato. E aí ela permite que a gente, por exemplo, a partir dos nossos registros, né, a partir das nossas observações, a partir, né, da nossa permanência num determinado espaço, a gente vá se atentando para as coisas. Obviamente que esse estar atento, não, obviamente, demanda, né, algum tipo de aporte. Né? Você vai conversando aí com algum tipo de aporte teórico também, não vai avançar para se constituir uma pesquisa, né? Mas esse processo de sistematização teórica e prática, ele não vai chegar, ele não vai corresponder a uma pesquisa, obviamente, mas é um passo importante para que a gente tenha aí elementos que nos permitam entender essa realidade de uma outra forma, de uma forma que rompa, né, de uma forma que nos permita entender a realidade para além do seu aspecto mais imediato. Deu para entender isso que eu estou dizendo? Deu para entender o que eu estou dizendo? Tudo tranquilo até aqui? Então, para além disso, né, falando ainda das diretrizes em relação, e aí agora em relação à pesquisa, né? A pesquisa em serviço social é apresentada nas diretrizes como uma das matérias básicas do curso. E aí, pesquisa é concebida como atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. E essa é uma definição da Minayo, certo? Que para a gente, né, no serviço social, tem sido uma referência importante, fundamental, para a gente poder, né, entender aí essa discussão sobre pesquisa, ok? Então, o perfil profissional forjado a partir do projeto pedagógico vigente exige que os assistentes sociais sejam capazes, através da pesquisa, de desvendar as dimensões constitutivas da questão social, que é o nosso objeto de pesquisa por excelência, né? Bem como as respostas instrumentais dadas a ela. Com isso, é possível identificar e construir estratégias profissionais voltadas não apenas às demandas imediatas, mas à reconstrução crítica destas demandas, ou seja, a partir aí, fazendo essa articulação teoria e prática. E Yamamoto diz que a pesquisa de situações concretas, aliada às suas determinações macrosociais, é condição necessária tanto para superar a defasagem entre o discurso genérico sobre a realidade social e os fenômenos singulares com que o assistente social se defronta no seu cotidiano, quanto para desvelar as possibilidades de ação contidas na realidade. Então, obviamente que a gente não vai fazer pesquisa também por fazer, né? A gente não pode deixar de considerar que a gente, né, tem uma profissão interventiva. Então, as pesquisas que a gente faz, então, elas também alimentam a prática, né? Elas também alimentam a nossa prática. Elas qualificam a nossa prática. Então, no cumprimento das atribuições e competências socioprofissionais, é preciso realizar permanentemente a pesquisa das condições e relações sobre as quais o exercício profissional se realiza, dos objetos de intervenção, das condições e relações de vida, trabalho e resistência dos sujeitos sociais que recebem os serviços. Isso sinaliza a natureza investigativa das nossas competências profissionais. Vejam aqui, a gente já tinha visto a relação da pesquisa com os aspectos éticos da profissão, e a gente está vendo agora a relação da pesquisa, né, com as nossas competências profissionais. Então, vejam aí que a gente pode discutir pesquisa também, né, discutir pesquisa em relação à legislação, né, a legislação do serviço social, as normativas do serviço social, melhor dizer assim, né, porque eu estou falando tanto do Código de Ética, que não é uma lei, mas uma resolução, e estou falando também da Lei de Regulamentação da Profissão. E aqui estou me referindo, né, especificamente à Lei de Regulamentação da Profissão, que no artigo 4º trata, né, das competências, das nossas competências profissionais. E aqui um destaque, algo que eu já tinha mencionado, mas que aqui eu vou
ressaltar, nem todo assistente social vai fazer pesquisa sistematicamente como atividade acadêmica em função da sua alocação profissional, porque, obviamente, nem todo assistente social vai seguir carreira acadêmica, mas todo assistente social, no seu campo de trabalho de intervenção, nos termos do que também falam a Jussara Bourguignon, a Yamamoto, a Yolanda Guerra, deve desenvolver uma atitude investigativa. Por quê? Porque a atitude investigativa, ela dá o suporte para a dimensão interventiva. Não dá para ter uma intervenção qualificada sem que a gente desenvolva, sem que a gente mobilize e acione nossa atitude investigativa. Não é possível isso. Ok? Vou ver aqui uma coisa. Tá, dois. Olha, até aqui está tudo bem. Alguma pergunta? Eu sei que até aqui não tem nenhuma novidade, mas a gente precisava fazer essa revisão, tá bom? Alguma pergunta? Algum destaque? Alguma inquietação? Nada? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Olha, sobre a pesquisa no serviço social, Bourguignon destaca o quê? Quem é Bourguignon, né? Bourguignon, a Jussara Bourguignon, tem algumas questões na FGV que fazem menção ao texto dela. Ela tem um texto muito bom. A particularidade histórica da pesquisa no serviço social. Acho que é esse o texto dela. É um texto que eu acho bastante interessante, porque faz esse, né, discute essa particularidade, fala sobre fala sobre a pesquisa ser constituinte e constitutiva, né? Ser algo ser constitutivo, fala do caráter constituinte e constitutivo da pesquisa no serviço social, fala sobre a centralidade dos sujeitos na pesquisa, o que faz um link direto com a questão do código de ética, traz uma série de elementos importantes que já foram, inclusive, objeto de questão de prova da FGV, certo? Para quem vai fazer EBSER também, é um texto que a EBSER também, que o IBFC também gosta de cobrar, tá certo? Então, já fica também a dica para quem está pensando em fazer EBSER, tá bom? Eu, pessoalmente, gosto muito desse texto. Ó, sobre a pesquisa no serviço social, Bourguignon destaca que a pesquisa ela é constitutiva e também, e mais um ponto que eu acho bem importante destacar, é um outro texto que reforça muito essa relação, né, da dimensão investigativa com a dimensão interventiva do serviço social, né, apontando aí para a relação, para o fortalecimento da relação teoria e prática, tá bom? Então, a pesquisa é constitutiva e constituinte da prática profissional do serviço social, sendo determinada pela sua natureza interventiva e pela inserção histórica na divisão sociotécnica do trabalho. O caráter constitutivo e constituinte da pesquisa faz parte da natureza da profissão e aparece e se desenvolve socialmente, ao desvendar a complexidade do real e nele buscar as possibilidades de intervenção. O caráter constitutivo da atitude investigativa ou pesquisa se fundamenta na relação dinâmica entre teoria e prática, a qual deve ser considerada para buscar compreender criticamente os fenômenos sociais para fundamentar sua intervenção. Então, de novo, eu não tenho como ter uma boa prática, uma prática qualificada, se eu não parto de um entendimento prévio da realidade, né? O que aponta para uma prática que ultrapassa o imediato e a mera requisição formal burocrática. O que já linka aqui com a discussão que a gente vai ter numa aula lá na frente, que trata da nossa inserção nos espaços socioocupacionais, né? Então, se eu não leio a realidade, se eu só faço o que me mandam, e muito provavelmente eu só faço o que me mandam se eu não leio a realidade, então a minha prática ela vai ser só formal burocrática. A minha prática vai ser só instrumental. A minha prática vai ser só imediata. Eu posso até virar funcionária do mês, mas o custo disso vai ser uma competência que não é compatível com aquilo que emana, né, do projeto ético político profissional contemporâneo, que é o hegemônico, do projeto ético político profissional hegemônico, tá certo? Então, a pesquisa é constitutiva e constituinte
da prática profissional do serviço social, e esse caráter constituinte decorre dos avanços observados na esfera da produção de conhecimento, da prática profissional no âmbito das políticas públicas e da formação, os quais mobilizam a reconstrução crítica da própria natureza profissional. Aqui a gente pode ver uma certa correlação não, uma correlação direta, por exemplo, né, com o que fala, por exemplo, José Paulo Neto, né, quando ele menciona todo o avanço que o serviço social teve quando a gente criou, né, quando o serviço social passou a ter, por exemplo, seus cursos de pós-graduação, né, o que produziu uma massa crítica significativa, considerável, que foi importante, por exemplo, para outras tantas coisas, né, forjar o nosso projeto ético-político profissional. Então, aqui, nesse texto, por exemplo, ela vai falar, né, da contribuição que o serviço social deu para a construção das políticas sociais, por exemplo. Né? Então, essa colaboração, ela não foi à toa, mas ela é fruto, né, do processo de colaboração, de construção do conhecimento do serviço social em várias áreas. Então, assim, tanto, né, o serviço social, ele tanto colaborou, vamos dizer assim, para qualificar a sua própria prática, o miudinho da prática, vamos dizer assim, como ele colaborou, a produção do conhecimento, né, feita pelo serviço social, colaborou também com uma perspectiva mais ampla, né, que se expressa, por exemplo, aqui nas políticas sociais, nas políticas públicas. Então, sobre a pesquisa no serviço social, Bourguignon destaca também a necessidade de preservação da centralidade dos sujeitos no processo metodológico de investigação do real e na produção de conhecimento correspondente. Essa preocupação se afina com o que preconiza o projeto ético-político, de modo que se evidencia a intenção do profissional de estabelecer com o sujeito participante da investigação um diálogo crítico capaz de gerar conhecimentos novos e propiciar a elevação do nível de consciência desse sujeito. Ainda sobre a pesquisa no serviço social, Bourguignon sublinha a preocupação com o retorno e alcance social das nossas produções à realidade que sustentou a construção de determinado conhecimento. E aqui, de novo, a gente tem uma articulação direta com o Código de Ética. Né, tem lá no Código de Ética dizendo que a gente tem a obrigação, é dever da gente devolver, né, para os sujeitos o resultado dos nossos estudos e pesquisas. Vocês lembram disso no Código de Ética? Que é dever do assistente social devolver para os sujeitos os resultados dos nossos estudos e pesquisas. Veja como isso e veja como isso também se articula com o que ela diz aqui em relação à centralidade dos sujeitos, no sentido também da gente mobilizar o nosso saber-poder, porque uma vez que a gente devolve isso, né, a gente pode colaborar com esses sujeitos para que eles se instrumentalizem, uma vez que de posse desse saber, vamos dizer assim, desses estudos e pesquisas, eles possam aí tá mais, né, eles possam usar desses saberes, vamos dizer assim, para demandar novos direitos, né, para, sei lá, para se munirem, né, de argumentos para, sei lá, demandarem coisas que são importantes para eles, né, no atendimento, no reconhecimento e no atendimento dos seus direitos. Então, vejam como as coisas, elas devem ser pensadas, e eu estou dizendo isso, né, estou colocando isso, tentando fazer essas pontes, porque esse é um aspecto muito frequente nas provas da FGV, fazer essas pontes, certo? Então, fechando aqui essa coisa da pesquisa e serviço social, o retorno, né, dos estudos e pesquisas deve subsidiar mobilizações que transformem a realidade investigada, seus sujeitos e a própria profissão, alargando seus horizontes e potencializando seus objetivos, suas competências e habilidades profissionais. Todo esse movimento permite perceber a citada dimensão constitutiva e constituinte da profissão. Então, só para a gente fechar essa primeira parte que trata de pesquisa e serviço social, eu vou logo falar da produção de conhecimento em serviço social. E aí vou falar de novo algo que eu já tinha mencionado, né?
Então, o que a gente tem? Que no amadurecimento do serviço social, a pesquisa e a produção de conhecimentos se situam como um importante divisor de águas. Não só a iniciativa de ruptura, que teve seu início no movimento de reconceituação, mas a ampliação da produção de conhecimentos da área, pautada na pesquisa proporcionada pelos programas de pós-graduação, que no Brasil, década de 1970, alteraram significativamente a maturidade do serviço social, fazendo com que a área ganhasse um novo estatuto. O primeiro programa de pós-graduação foi o da PUC, né? A gente tem aqui em Pernambuco um programa bem antigo também, né, que é o da UFPE. O primeiro doutorado, eu acho que também foi o da PUC, nos anos 1980. Então, a gente tem programas bastante antigos e programas muitíssimo qualificados, e esses programas de pós-graduação fizeram, de fato, a diferença, fizeram a diferença no sentido de colaborar para o adensamento, para a formação dessa massa crítica, né, que fez a diferença, né, para que a gente tivesse aí, vamos dizer, tivesse condições, né, de ter o subsídio teórico-metodológico, que foi importante, por exemplo, para a construção do Código de Ética de 86, para a construção do Código de Ética de 93, para a construção do nosso projeto ético-político profissional, para a construção das diretrizes curriculares da ABEPS, para a proposição, né, da Lei de Regulamentação da Profissão, uma série de instrumentos normativos, né? E não só os instrumentos normativos, mas uma série de conteúdos ético-políticos que hoje dão sustentação ao nosso projeto ético-político, né, hegemônico. Então, para dar uma feição, né, uma feição diferenciada para o serviço social, como é que eu posso dizer? Uma feição compatível com aquilo, né, que se queria, vamos dizer assim, construir a partir da intenção de ruptura. Claro que eu não estou dizendo que a gente está imune, né, a todo o processo, a todo conservadorismo, a toda e qualquer coisa, mas a gente tem, assim, um patrimônio, vamos dizer assim, um patrimônio que nos permite, né, criar estratégias de enfrentamento daquilo que nos ameaça, né, daquilo que ameaça a hegemonia desse projeto, né? Acho que isso é uma coisa bastante importante. Então, na entrada dos anos 1970, deu-se o início dos cursos de pós-graduação, que foram, sem dúvida, os principais responsáveis pelo estímulo à pesquisa no serviço social. As atividades de pesquisa inserem-se tardiamente em nosso campo profissional, dado que o serviço social no Brasil já contava, então, com mais de 3 décadas de existência. Veja, essa é uma referência para a gente poder pensar essa articulação do serviço social com a pesquisa. Outras referências, né, por exemplo, a Aglaé Setúbal, né, que é uma autora que, por exemplo, o IBFC, que é a banca da EBSER, gosta bastante, ela situa ainda nos anos 1950 a relação do serviço social com a pesquisa, certo? É uma outra referência. Aqui, né, para efeitos da FGV, a gente vai considerar essa referência aqui, dessa relação mais próxima do serviço social com a pesquisa, pensando aqui a partir dos programas de pós-graduação. E aí a gente vai ter anos 70, anos 80, certo? Então, de qualquer modo, é a partir dos finais dos anos 1970, a partir dos finais dos anos 1970, a pesquisa veio se consolidando nos espaços da formação pós-graduada e é hoje um elemento significativo do serviço social brasileiro, atestando a sua maioridade intelectual e as suas condições para participar da interlocução com as ciências sociais. E foi essa interlocução, por exemplo, que nos permitiu sair daquele enviesamento do marxismo sem Marx, né, que foi importante do ponto de vista político, que nos aproximou, né, do marxismo lá no
no contexto do movimento de reconceituação, da intenção de ruptura, né, mas enviesado, porque, né, era um marxismo de manual. É a partir dos programas de pós-graduação que a gente vai ter uma interlocução de verdade, né, com a obra marxiana, né, com a obra do próprio Marx, e aí a gente vai poder, de fato, qualificar essa interlocução e poder se apropriar mesmo das fontes. E, obviamente, isso vai qualificar também a apreensão, nossa apreensão em relação ao método, né, da teoria social crítica, certo? Então, desde meados dos anos 1980, também as revisões curriculares foram concedendo destaque à pesquisa, de modo que também na graduação ela começou a ganhar destaque. Se a gente olha, né, para as diretrizes curriculares da ABEPS, a gente percebe exatamente isso. A década de 1980, fortalecida pelos cursos de pós-graduação, viabiliza a sustentação de um novo projeto profissional a partir do diálogo com pensadores clássicos, iniciando um processo de superação do que Neto chama de apropriação enviesada do marxismo, né? Porque o que a gente teve lá no movimento de reconceituação, a partir da intenção de ruptura, né, no bojo do método BH, né, dessa experiência do método BH, foi a aproximação do marxismo sem Marx, né? A partir lá do marxismo altusseriano, que a gente tinha lá o marxismo de manual, a gente não lia, né, as fontes. A criação dos programas de pós-graduação como fator impulsor da produção de conhecimento e, consequentemente, da pesquisa no serviço social, tem sido tema recorrente na literatura do serviço social, como Aglaí Setúbal, Maria Osanira Silva e Silva, Nobuko Kameyama, Aldaís Sposati, Jussara Alves Bourguignon, dentre outros autores. Yolanda Guerra ressalta a importância da pós-graduação sob inspiração crítica do serviço social, que hoje detém hegemonia na produção do conhecimento e da pesquisa, responsável pela renovação da imagem profissional e por tornar o serviço social contemporâneo de seu tempo, colocando-o como interlocutor reconhecido no campo das ciências sociais. Tudo bem até aqui? Olha, são 10 e 10. 10 e 15, a gente volta. E aí a gente volta para responder questões. Tudo bem? 10 e 15 nós voltamos para responder questões.